24 e o versículo 13. Lucas, capítulo 24 e o versículo 13. É uma palavra que eu tenho meditado há alguns dias já, e como me foi dada essa oportunidade. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Amém, igreja? A igreja pode tomar seus assentos. Obrigado pela referência à palavra de Deus. O senhor irmão que estava falando aqui, ele tinha falado comigo domingo passado para trazer uma palavra ali no Monte Hermon, quando ele me convidou. Eu falo para a igreja que de uma palavra, a qual nunca tinha pregado a palavra de Deus, mas eu creio que quando nós estamos na direção e na vontade de Deus, Deus nos usa no momento certo, na hora certa, né, irmão? E eu passei uma semana aí em minha casa com algumas tribulações e até no meu trabalho, e isso já não era uma novidade, nós tínhamos que passar por isso porque o inimigo não estava contente, né? A qual, quando Deus quer usar, o inimigo tenta agir daquela maneira que ele sabe, né? É nos atrapalhar. E primeiramente é mexer na nossa família, ou é o nosso trabalho, para que isso venha nos abalar, para que nós não venha fazer a obra do Senhor. Mas eu estava ali meio tremo para trazer a palavra de Deus ontem, mas não foi em vão a minha ida ali, que para a honra e a glória do Senhor, ali uma alma aceitou a Jesus. Para mim foi um motivo de grande alegria, irmãos. Um dos primeiros trabalhos da gente trazendo a palavra de Deus, e quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Isso é motivo de muita alegria. E isso se confirma que Deus nos trouxe aqui, Ele salvou a nossa vida, e nós estamos aí fazendo esse trabalho que é o ídolo de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, né, irmão? E trazer aí essas ovelhas que estão desgarradas, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Nós vamos entrar nessa mensagem a qual eu li, irmão. É uma mensagem que para alguns deve ser conhecida, mas é uma mensagem que fala muito ao meu coração. Essa mensagem fala de dois discípulos que iam se distanciando de Jerusalém e comentando entre os dois de tudo aquilo que havia sido comentado em Jerusalém. De um Jesus que tinha sido crucificado e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas como aqueles dois estavam naquele terceiro dia e eles não tinham visto Jesus, iriam desanimados pelaquela rua, se distanciando de Jerusalém na caminho daquela aldeia chamada Emaús. E ali eles iam conversando e perguntando um ao outro: mas o que aconteceu? Nós que criam que Jesus iria para nos salvar, para nos ajudar, para nos dar aí uma grande salvação para esse povo, nos ajudar nessa caminhada. E eles iriam questionando isso entre os dois. E se aproximavam sobre ele um homem, a qual chegou sobre ele e perguntava: o que vocês conversam? E esses discípulos perguntaram a esse moço: o que você é? Um simples peregrino que está vagando por aí também a caminho de Emaús? Ele disse: não, eu escutei a conversa de vocês e queria saber o que vocês estavam comentando. Aí eles comentaram: nós estávamos esperando a ressurreição de Jesus, que seria no terceiro dia, e ele não apareceu e nós estamos tristes. Eles estavam indo se distanciando de Jerusalém. E eis que então, quando eles chegaram em Emaús, se assentaram numa mesa. E essa mesa eles convidaram o moço, esse moço que tinha chegado até eles: senta, fica conosco, já é tarde, fica, come e fica conosco. E esse moço pegou o pão, diz aqui no versículo 29 do mesmo capítulo que eu li: e eles entregaram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já terminou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, ele abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Esse moço a qual acompanhava eles era Jesus, que tinha ressuscitado, e tinha visitado naquele momento a qual eles estavam se distanciando de Jerusalém, a qual era o caminho que eles estavam saindo da presença de Deus. E eu vejo aqui nessa passagem que o trabalho de missão, de visita e evangelismo, está aqui um grande homem,
a qual nós podemos nos espelhar. Ele fez um trabalho grande de missão e visita agora, visitou seus discípulos e muito mais. Mas nós vemos aí, nós podemos se espelhar, que Jesus sempre esteve caminhando em busca dos seus discípulos, em busca do seu povo, a qual hoje é o nosso objetivo para nós servirmos um Deus que tudo pode, um Deus que nos tirou do mundo para nós fazer esse trabalho, a qual foi designado, principalmente a nós, quando estamos na frente desse trabalho, pregar o Evangelho. E para isso, irmão, para nós fazer essa grande missão, nós podemos começar com o nosso bom testemunho para quem aí não igual a eu, que não é um grande pregador, mas fala do amor de Deus, do que Deus fez em minha vida, de ter transformado, de ter me colocado hoje nesse lugar, a qual só o poder de Deus e só a graça de Deus nos concede essas oportunidades. E quando nós temos essa oportunidade em nossas mãos, irmão, devemos falar da palavra de Deus, devemos levar a palavra a essa humanidade que precisa e que necessita. Né, irmão? Então, cabe a nós toda essa responsabilidade de ir levar a palavra de Deus. Mas aqui, meditando nessa palavra, irmão, está aí um povo de Deus, esses dois discípulos que estavam se distanciando, estavam indo para longe do Senhor. E muitas vezes nós, por causa do problema, por causa das angústias, por causa da cilada do inimigo, nós se distanciamos da palavra de Deus, do Evangelho e da igreja, irmão, e vamos tentar procurar ajuda aí fora, em outros lugares, em outras cidades. Mas aqui é a palavra de Deus que nos alerta, para nós não sair de Jerusalém. Jerusalém aqui significa, irmão, nós estar na casa de Deus, na presença do Senhor, no Evangelho dele, e Ele nos dará a luz, irmão. Ele nos colocará no caminho correto que nós deveremos seguir, irmão. E não procurar aí fora, no mundo, ou muitas vezes nós pegarmos esse caminho que a qual não é da vontade de Deus, né, irmão? Essas pequenas palavras com as quais eu estou falando aqui, que vem de uma pessoa humilde, que graças a Deus eu tenho tirado do mundo, há algum tempo já, e Deus está começando a me usar, irmão. E nós devemos, que quando Deus, devemos aí, a pegar aí, irmão, e nos dedicar à obra de Deus. Para isso nós devemos ler a Bíblia, orar muito, irmão, para nós obter sabedoria, irmão. E de nós mesmos, para a nossa grandeza, para nós, de notação, não somos nada, não fizemos nada, irmão. Então nós que devemos, irmão, estar em obediência com a palavra de Deus, para nós poder falar aquilo que Deus coloca no nosso coração e para que isso seja aproveitado, irmão. Eu quero deixar nossa palavra com a igreja, né, que seja para a meditação aí da igreja, e não poderia aí de fazer um apelo, queria ver se tem alguém que tem aqui, o jovem ali que está acompanhando a sua esposa, que não entende, o irmão João também que está passado no caminho do Senhor, de repente ele estava aí ao caminho de Maús, irmão João, não quer voltar para os caminhos do Senhor, deseja voltar para esse caminho, a qual esse lugar a qual Deus tem reservado para ti? Amém? Chega aqui na frente, nós estaremos orando por você, então, irmão. Aleluia. Por favor. Os jovens estão desejando aceitar Jesus como Senhor, por favor. Ingressar nessa caminhada. Se for o seu desejo.